E o tema da mensagem é um lugar seguro. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Falar do Salmo 23 talvez seja falar do texto mais conhecido, mais lido da Bíblia, independente das religiões. Talvez seja o Salmo, o texto bíblico mais conhecido. Depois você pode ler na sua casa também, João 10 fala de Jesus como bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. E nós sabemos porque na Bíblia hebraica, na qual foi escrito o Antigo Testamento, o versículo de número 1 começa Salmo de Davi. E por isso nós sabemos que Davi escreveu e tocou esse salmo. E eu me lembro quando numa série que passou na TV sobre o rei Davi, que ali se cantou em hebraico o Salmo 23. Mas o mais importante não é saber o texto original, ler no original, cantar no original. O mais importante é que eu e você conheçamos o autor deste salmo, que foi o Espírito Santo de Deus. Davi, ele foi pastor de ovelhas. E a profissão de pastor de ovelhas é uma profissão muito cansativa. É uma profissão que envelhece muito rápido. E é uma profissão muito solitária. O sol, o pastor fica exposto ao sol ali no Oriente Médio o dia todo. E ele tem que andar pelo deserto para procurar os pastos verdejantes e as águas tranquilas. Assim Davi exerceu esse papel, e nós vemos ali em 1 Samuel 16, você pode ler sobre a vida de Davi a partir do 16. E ali nós vemos que ele trabalhava e cuidava das ovelhas do seu pai. E talvez ele tenha escrito esse salmo quando ele era pastor das ovelhas do seu pai, porque ele tinha muito tempo para ficar só com as suas ovelhas, as ovelhas do seu pai. E talvez a segunda parte do salmo, que é a partir do versículo 5, ele tenha escrito quando ele fugia de Saul, que o perseguiu para matá-lo, o rei de Israel perseguiu para matá-lo, ou mesmo quando seu filho Absalão o procurou para matar. Não sabemos quando ele começou ou quando ele terminou, mas sabemos acima de tudo que Davi experimentou o que está escrito no versículo de número 1. O Senhor é o meu pastor. Ele, como pastor de ovelhas, ele sabia o significado disso. E para mim e para você é muito difícil assimilar tudo que o texto quer dizer. Porque eu e você não temos aqui no Brasil uma cultura de cuidar de ovelhas. Ali a cultura do Oriente Médio, até hoje eles cuidam de ovelhas e cuidam no deserto. E não é só a questão de cuidar de ovelha. Porque aqui no Brasil eu já visitei 2 lugares que cuidam de ovelhas e já dei até de mamar para as ovelhas e sei quanto que elas cheiram mal. Mas como elas são uma graça, mas também quando está todo o rebanho indo, sai da frente, porque senão você é atropelado pelo rebanho. Ainda mais se elas sabem para onde elas têm que ir, se elas vão comer. Mas Davi, ele sabia o que era esse pastor. E nessa noite, o Senhor quer falar aos nossos corações aquilo que Davi viveu. Um pastor no Oriente Médio, até hoje,
Quando ele cuida de ovelhas, ele cuida e ele tira a ovelha do aprisco, ele tira a ovelha do curral, e ele tem que todo dia acordar antes do sol nascer e caminhar 3, 6, 10 quilômetros no deserto para encontrar pastos verdejantes para as ovelhas. Como é deserto, pode-se mudar o local onde tem esses pastos verdejantes e pode-se mudar também o lugar onde se acumula água. Mas, nessa caminhada do aprisco para o deserto, até encontrar um oásis, onde tem os pastos verdejantes, as águas tranquilas, aquelas ovelhas têm que superar algo que elas têm, que faz parte da sua natureza. As ovelhas são animais muito inteligentes e muito sentimentais. E elas têm uma coisa que todos nós, seres humanos, temos. Uns mais, outros menos. Que é medo. A ovelha, ela não tem veneno. A ovelha, ela não tem garras. A ovelha não tem dentes afiados, presas para se defender. É um animal extremamente indefeso. E por isso, ela morre de medo. Só tem uma coisa que traz paz e segurança para a ovelha: o seu pastor. Você está guardando o que eu estou dizendo no seu coração? Só tem uma coisa que traz paz e confiança para a ovelha: o seu pastor. A pergunta que não quer calar é: quem é o seu pastor? O Salmo 23 é uma história de vida. O Salmo 23 é uma jornada de vida. É o caminho que trilhou o rei Davi. Do pastoreio que ninguém via, que ninguém conhecia, que matava leões e ursos, talvez de um filho ilegítimo fora do casamento, para o rei modelo de Israel, para aquele que o Messias é chamado de filho de Davi. Para sempre a descendência de Davi reinará sobre a eternidade. Tudo porque o rei Davi, eu vou te contar um segredo, tudo porque o rei Davi fez do Senhor o seu pastor. Então a pergunta que não quer calar nessa noite é: quem é o seu pastor? O Salmo de número 23 começa com a frase que todo mundo conhece: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A Bíblia no Antigo Testamento não foi escrita em português, eu só estou te dando essa informação porque ela é importante para a mensagem. Ela foi escrita em hebraico. Está escrito Yavé, Roi, Lo, Asser. E o que significa isso? Não é o que está escrito na nossa Bíblia, mas é isso, e você guarda no seu coração: o Senhor é o pastor meu e não terei falta de nada. Não é o sentido de que nós teremos tudo, porque na nossa tradução parece que a gente vai ter tudo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
qual que é o sentido que a gente pensa? Ah, eu vou ter tudo, sim ou não? Alguém aqui tem tudo? Tem alguém aqui que tem tudo? Não, mas o texto está dizendo, de nada você terá falta. Não é que você vai ter tudo, de nada você vai ter falta. Porque se você olhar para as ovelhas que vivem até hoje em dia em Israel, que continua se cuidando de ovelhas através de beduínos, através do povo que ainda mora ali na região do deserto, que começa desde as crianças pequenas até os mais velhos. O pastor não leva as ovelhas todos os dias, como eu te falei, do aprisco para o deserto para encontrar o oásis, e chega naqueles pastos verdejantes, como diz o versículo de número 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes, como a gente vê pastos verdejantes de ovelhas lá na Inglaterra. Aquele pasto verdinho maravilhoso de Photoshop, de colocar no Instagram. O pasto verdejante encontrado no deserto são aqueles, você já viu árvore de Natal? Quem já viu? Não é meio seco? Aquelas árvores de Natal de verdade? São arbustos meio secos que o pastor leva para que as ovelhas se alimentem. O chão é de areia, de terra, e ali as ovelhas se alimentam. Não são pastos verdejantes como a gente vê. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Ele me faz repousar sobre pastos verdejantes. O pastor tem que fazer isso e levar a ovelha todo dia, só que a ovelha morre de medo. Então por isso que ele me faz repousar. Depois continua no final do versículo, leva-me junto às águas de descanso, às águas tranquilas. Não é? A ovelha tem tanto medo que a ovelha não toma água em um riacho, em um lugar que tem corrente de água, porque ela tem medo do som da água. A ovelha tem tanto medo que se ela vê o seu reflexo, ela também não toma água. Tem ovelhas que têm tanto medo que o que o pastor tem que fazer? Tem que pegar água e levar até a boca da ovelha. Por quê? Porque ela tem muito medo. Mas eu louvo a Deus, porque a palavra de Deus diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O que faz ela conseguir comer e tomar a água tranquila, em descanso? O pastor. Porque ela sabe quem é o seu pastor. A ovelha sabe tanto quem é o seu pastor, que uma ovelha não pode ser mudada de proprietário durante a sua vida. Uma ovelha ali no Oriente Médio, ela é geralmente cuidada por 2 pastores. Geralmente um pastor mais velho e um pastor mais novo. Por quê? Lembra que Jesus falou assim? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem? Lembra? Quando Jesus falou isso, ele falou para uma sociedade pastoril, que conhece sobre o que é cuidar de ovelha. Quando fala para nós, a gente imagina, a gente pensa, mas a gente não conhece. Mas Jesus dava ilustrações do que as pessoas viviam. Então, uma ovelha, ela não consegue trocar de dono. Quando ela é trocada de dono, ela não come, ela não bebe, ela não se alimenta, ela não fica feliz, ela fica triste, porque ela sente saudade do seu dono. Então, o que eles fazem? 2 pessoas cuidam da ovelha, um mais novo e outro mais velho, geralmente. Porque se um vier a faltar e morrer, o outro vai cuidar. Se um tiver que viajar, o outro vai cuidar. Se um tiver doente, o outro vai cuidar. E assim a ovelha fica em paz. Porque ela conhece a voz do seu pastor e conhece o cheiro do seu pastor. Amém? Por isso que Jesus falou, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Lá em João 10, ele começa dizendo assim, ele fala assim, em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas,
Mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de sair, todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas, de todo modo, nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Quando Jesus está falando isso, ele está explicando para nós tudo como que funciona o pastoreio de verdade. E aí a gente traz para o Salmo de número 23. E aí a gente vê que a ovelha, para tomar água, tem que ser um lugar de descanso, tem que ser um lugar tranquilo. E por isso ele diz, refrigera a minha alma. Então todo dia o pastor acorda cedo, tira a ovelha do curral, passa pelo deserto até encontrar o pasto verdejante, a água tranquila. Mas depois o pastor tem que trazer as ovelhas de volta. Quando elas estão andando no deserto, aqueles pastores da região sul de Judá, que é onde ficava Davi, ali em Belém, eles passavam por um vale que hoje os arqueólogos descrevem como esse lugar que é dito no versículo de número 4, o Vale da Sombra da Morte. É um lugar chamado Wadi Kilt, que são dois precipícios. Vocês já viram aqueles filmes, aqueles lugares desérticos? E aí tem um precipício de um lado, tem um precipício do outro, e tem só aquele passinho bem estreito pelo meio. Só que é um lugar muito apertado. Se você sobe nesse desfiladeiro e você cai, você morre. Principalmente a ovelha que é mais frágil. E é um lugar muito apertado e tem muitas cavernas, muitos lugares para se esconder. Onde pode se esconder? Os animais que comem as ovelhas e mais os ladrões. Então, como fazer para levar um rebanho, que geralmente um pastor vai ter em média 100 ovelhas, como que ele faz, depois de ter alimentado, depois de ter saciado a ovelha, passar por esse lugar que é o Vale da Sombra da Morte? Então o pastor, ele tem uma técnica, ele canta ou toca, mas a ovelha conhece qual é a voz do seu pastor, e mesmo que ele toque, conhece o som que ele toca e a forma que ele toca. E aí elas fazem uma fila indiana, passando por esse desfiladeiro, e elas que morrem de medo, se sentem seguras e passam por esse vale da sombra da morte. Diz o texto bíblico, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Por que ela se sente segura? Porque ela está junto do seu pastor. O seu bordão e o seu cajado me consolam. Em outras versões está, a sua vara e o seu cajado me consolam. O pastor segura na sua mão, o seu instrumento de trabalho é um cajado que tem uma parte como a parte de baixo de um guarda-chuva, né? Que faz um U, certo? E desce, não é? Com essa parte que faz um U, o que ele usa? Ele usa quando a ovelha cai num buraco, ele não consegue alcançar. Ele puxa a ovelha e salva a ovelha. Então o cajado tem a função de salvar. Mas o cajado também do outro lado, ou muitas das vezes ele tem os dois instrumentos, pode ser uma vara à parte, que daí se é uma vara à parte, geralmente ela tem tipo de uma... Lembra quando bateram em Jesus e batiam com tipo um chicote? É tipo um chicote na ponta com 3 partes que daí você bate. Por que o pastor tem isso? Para bater nas ovelhas quando elas desviam do caminho, quando elas vão longe, ou para protegê-las quando aparece um animal para atacá-las. Ou mesmo alguns pastores têm na ponta dessa vara, se for só uma vara comum sem essas 3 pontas, ele tira e vira uma lança e aí ele pode atacar os animais que vêm para atacar suas ovelhas. Portanto, o Senhor que está comigo, Ele está com você nos momentos bons, nos momentos ruins. O que eu e você não podemos fazer?
A gente não pode fazer da circunstância o nosso pastor. Você não pode só estar bem quando as coisas vão bem. Por quê? Porque você está mostrando que as circunstâncias é o seu pastor. Tem gente que está bem só quando tem muito dinheiro, e aí está mostrando o quê? Que o seu pastor é Mamon. Tem gente que faz isso com a carreira. Tem gente que faz isso com o cônjuge. Tem gente que faz isso com qualquer coisa. E faz disso o seu pastor. Tem gente que faz do time de futebol. E para muitos como o meu, nem assisto mais, porque está tão mal. Nem no Paulistão tá, uma vergonha. Ganhava Paulista até de bolinha de gude. Uma vergonha. Mas se eu fizer do meu time ou de qualquer coisa o meu pastor, eu vou viver com medo. E o medo vai te controlar. E vai te impedir de viver aquilo que o Senhor tem para você. Na sequência, a partir do versículo 5, Davi vai contar da sua experiência de fugitivo. Preste atenção que na nossa vida, a parte boa só está ali no começo, os pastos verdejantes e as águas tranquilas. Depois passa para o vale da sombra da morte. Aqui no versículo 5, está contando a história de um fugitivo. Por quê? Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. O que significa isso? Significa, no Oriente Médio, quando uma pessoa era fugitiva, eu sou um fugitivo, você está me perseguindo, como Saul estava perseguindo Davi. O que Davi fez? Ele correu para os filisteus. Quando ele vai até os filisteus, quando no Oriente Médio você chegava e tocava na tenda de alguém, ou entrava dentro de uma tenda de alguém, aquela pessoa se tornava o seu anfitrião, se tornava aquela pessoa que ia ser o seu guardião, e ninguém podia tocar em você, porque se tocasse em você, estava mexendo com a pessoa que você pediu proteção, ou asilo político, dependendo da versão. Então, quando Davi vai até os filisteus, Saul, a Bíblia diz que parou de perseguir Davi. Por quê? Porque se ele fosse até Davi procurá-lo entre os filisteus, eles teriam que guerrear contra os filisteus. Era uma questão de honra, era uma questão de princípio na qual eles viviam. Então você entrava na tenda de alguém, e aquele anfitrião que te recebia, ele era hospitaleiro, e ele sendo hospitaleiro, lembra de quando Jesus entra na casa de Simão, e ele fala assim, você não me ungiu com óleo, então as pessoas não tomavam banho todo dia. O óleo era um óleo perfumado, lembra quando jogou o óleo de Jesus e todo mundo sentiu o cheiro, lembra? Lembra? Então você não tomava banho todo dia. Eu já fui viajar e já conheci pessoas e países que não têm o costume que nem nós de tomar banho todo dia, exceto alguns irmãos que eu sei que é só de sábado. Eu não sei porquê, acho que eles são adventistas. Enfim, não cheira muito bem uma pessoa que não toma banho todo dia. Então por isso que os melhores perfumes são os franceses. Você recebia a pessoa, você passava um óleo perfumado quando a pessoa chegava. Era hospitalidade. Era como você oferecer um copo d'água quando a pessoa vai na sua casa. Então, por isso que está escrito um texto, unge a minha cabeça com óleo. E aí a pessoa te dava uma mesa farta, o cálice transborda, porque no Oriente Médio até hoje, a pessoa quer que você fique com ela, ela vai enchendo o copo. Quando ela para de encher, ela quer que você vá embora. Então por isso que o cálice transborda. Significa fartura. Só que tudo isso na frente do seu inimigo que está na porta, que quase te pegou, mas como você entrou, ele está vendo e ele não pode te tocar. Agora, quem que vai ser aquele que te guarda no texto? Quem? O Senhor. Se mexerem com você, vão estar mexendo com quem? Então a vingança pertence a quem? E a você cabe o quê? Orar pelos seus inimigos, bendizê-los, abençoá-los, fazer o bem em vez do mal. Amém? É o que cabe a você e a mim. No versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão
todos os dias da minha vida. A palavra para seguirão é perseguir, e é a palavra que era usada para quando os cachorros, os cães pastores. Quem já viu um cão pastor? Eu já vi eles atuando, eu filmei até. Eles são muito rápidos, eles conseguem controlar todo o rebanho, e eles perseguem e controlam o rebanho, só com o apito do pastor, né? Está dizendo que a bondade e a misericórdia não é que você vai pedir, ela vai te perseguir, como cães pastores do pastor. Amém? Amém. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi, que trouxe a arca de Deus de volta e que dizia, como que eu posso morar num castelo e o Senhor está morando numa tenda? Ele estabeleceu o louvor 24/7, 24 horas por semana, 7 dias por semana, 24 horas por dia, 7 dias por semana, quando ele trouxe a arca de Deus de volta para Jerusalém. É um salmo de alguém que saiu do anonimato para o Davi. Porque tem o Davi e tem os Davis. Amém? E tudo que eu e você precisamos fazer é do Senhor, o nosso pastor. Quem é o seu pastor? Não pode ser a circunstância, não pode ser a carreira, não pode ser o dinheiro. Porque se o dinheiro for o seu pastor, olha o que vai acontecer. O dinheiro é o meu pastor, nunca estarei satisfeito. Ele me faz repousar em satisfação constante. Leva-me para as águas turbulentas da insegurança. Aniquila minha alma. Guia-me pelas veredas do egoísmo e por amor a si próprio. Quando andar pelo vale da sombra da morte, temeroso estarei, porque nada levarei, nem renda, nem propriedade me acompanharão. Prepara uma mesa de ostentação diante dos meus inimigos, unge a minha cabeça com ostentação, meu cálice nunca transborda. Insatisfação e egoísmo me perseguirão todos os dias da minha vida, e habitarei no Hades eterno dos que amam a riqueza eternamente. Porque a gente pode ter uma religião. Aquele jovem rico, ele tinha uma religião, ele seguia a religião, mas ele abandonou Jesus. Não porque ser rico é algo ruim, não, mas o amor é o dinheiro, é a raiz de todos os males. Nós não podemos fazer de Mamon o nosso Deus, e por isso que andamos tão ansiosos, pois Jesus falou, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de se aborrecer de um e amar outro, ou se devorará um e desprezará outro, não podeis servir a Deus e as riquezas. Jesus fala de um homem que já era muito rico, e daí ele constrói um celeiro ainda maior, porque ele não tinha mais onde guardar o seu dinheiro, e ele disse para a sua alma, olha, regala-te, descansa, come, bebe, e aí Deus diz para ele, louco, esta noite vão pedir a sua alma, e o que tens preparado, para quem será? E aí, o que adiantou ganhar tanto dinheiro? Adiantou alguma coisa? Mas a pessoa é controlada pelo medo da falta de dinheiro, e ela não consegue gastar e nunca vai usufruir, vai ficar para os outros, porque ela fez do dinheiro o seu pastor. Eu não sei se você tem colocado alguém no lugar do Senhor, mas nessa noite eu quero te convidar a vir aqui na frente e falar, Senhor, eu quero colocar o Senhor como pastor da minha vida. Amém? Eu quero convidar o ministério de louvor, quero convidar você a fechar seus olhos, não fique com medo nem vergonha, mas se você quiser nessa noite falar, Senhor, eu quero dizer que Tu és o meu pastor, Tu és o Senhor realmente da minha vida, e eu confio em Ti, eu não vou andar mais preocupado. Por que a gente anda preocupado? Não é nada me faltará, é de nada terei falta.